Imagina morrer e depois ser reimpresso. Nesse filme, seu corpo é descartável, sua consciência é reciclável e sua grande missão é sobreviver o máximo que você puder, já que você pode ser substituído por você mesmo poucas horas depois. Então é uma loucura o que você vê aqui em Mickey 17, e eu estou usando minha blusinha 17 aqui, que a Warner me mandou, então eu sou o 17, mas eu tenho também a camiseta do 18, mas eu vou usar o 17 porque eu gostei mais dele do que o 18. Enfim, esse sci-fi entregou ideias fascinantes, mas uma execução meio complicada. Ele tava achando que ele tava fazendo um grande mousse, mas não tava. E hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre as coisas positivas e negativas de Mickey 17, conversar sobre ele sem spoiler. Depois vou fazer um vídeo com spoilers falando mais sobre o filme. Mas ó, já deixa o like que é importante. Se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos de séries de filmes que tem vídeo todo dia aqui. E não esquece de me contar lá nos comentários se vocês estão empolgados para ver esse filme ou se vocês já viram, me conta o que vocês acharam dele, que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. Baseado no romance Mickey 7 e não 17, sim, eu fiquei um pouco chocado quando eu vi que era 7 e não 17. Esse filme traz uma trama bem caótica e uma trama sem muita coerência, onde nós conhecemos o Mickey número 17, o empregado descartável em uma missão interplanetária. Sempre que o Mickey morre, um novo corpo é reimpresso depois de 20 horas, e esse corpo aí carrega as memórias do Mickey anterior, mas nem sempre as personalidades do Mickey são as mesmas quando ele é reimpresso. E aí a gente acompanha o Mickey 17 sendo declarado morto e o Mickey 18 sendo impresso. Só que assim, o Mickey 17 não morreu e agora tem dois Mickeys existindo no mesmo local, e isso é estritamente proibido por conta de um incidente que ocorreu na Terra e acarretou no cancelamento do projeto de clonagem. Projeto esse que só pode agora ser usado no espaço, igual tá sendo aí com o Mickey. E um dos pontos centrais do filme é que agora existem dois Mickeys e um quer matar o outro, já que eles não podem coexistir aí no mesmo espaço. Mas ao longo da história, a trama desses dois vai se desenrolando de uma outra maneira. Uma ameaça maior aparece, a gente vê ali bichos interplanetários que estão fora da nave onde todos os humanos estão habitando. Esses bichos meio que são considerados agressivos, maldosos. A gente vai tentando entender o porquê eles são considerados assim. E o filme não tenta criar muito suspense sobre esses bichos, que não são aliens. Na verdade, os humanos são aliens, porque os bichos já viviam naquele planeta. Então a gente não sente a ameaça que o filme às vezes quer passar, ou o medo que ele quer transmitir, já que em muitos momentos ele foca mais em ser uma sátira do que ser um filme de suspense ou de drama. As questões filosóficas sobre identidade, existência e até mesmo o propósito estão aqui no filme, mas ele esquece de ser inteligente e ele acaba acertando em algo mais hollywoodiano, que faria uma boa bilheteria por conta da trama, que é realmente uma trama bem chamariz para as pessoas. E pelo filme aparentemente não ter um norte, ele acaba se tornando uma grande bagunça. Tanto que depois que eu assisti ele, eu percebi o porquê que a Warner adiou tantas vezes esse filme. O porquê que a Warner demorou tanto pra lançar esse filme. Porque realmente é um filme complicado, é um filme meio bagunçado. E é um filme que foi entregue com essa versão final, que não é uma das mais incríveis do mundo. E isso me deixa até pensativo sobre como que era a versão inicial antes deles fazerem essa versão final aqui que a gente viu no cinema. Será que ela era tão bagunçada quanto essa? Fica essa dúvida. Mas assim, mesmo com os erros desse filme, isso não descarta ele de ser um filme divertido. Ele é realmente um filme divertido. O diretor Bong Joon-ho entregou aqui um visual bem impressionante pro filme, a construção dos cenários e o design da nave espacial e até mesmo o planeta gélido, onde todos vão ali morar, né, porque eles estão tentando criar uma colônia dos humanos naquele local, e eles só estão esperando o inverno acabar, e toda essa construção invernal é linda, e até os Creepers, que são as criaturas que eu mencionei um pouco pra vocês, que aparecem nesse planeta gélido e são criadas de CGI, elas são meio fofas e meio assustadoras, mas são muito bem feitas. Então assim, o design do filme é algo que é bonito de ser visto. E por falar nos Creepers, eu até acho legal já puxar aqui o ponto de que eles se tornam alvos do Kenneth Marshall, que é o cara que comanda a nave aí, que fez todo esse projeto acontecer. Ele quer fazer a colônia ali desse planeta se tornar uma colônia de pessoas brancas, puras e superiores, como ele e outras pessoas que estão ali dentro. E sim, o filme deixa muito claro que ele é um supremacista branco e que ele quer capturar os Creepers para fazer experimentos só pelo ego dele, não em si porque ele quer algo ali dos Creepers. Na verdade, ele quer inflar o próprio ego. E esse personagem do Mark Ruffalo é insuportável. Ele é um ditador prepotente e irritante e me dava muita raiva da arrogância que ele tinha. E é ótimo eu ver o quanto de raiva eu senti nesse filme, porque isso só mostra o quanto o Mark fez um bom trabalho. Esse cara, na minha visão, foi uma grande representação de alguns políticos que existem por aí e de alguns bilionários que também existem por aí. Tanto que ele até tem seguidores na nave, que são os Minions dele. Eu olhei e pensei, nossa, Minions. E é muito hilário e caricato ver a forma com que abordam esses Minions e fazem eles serem meio que obcecados pelo Kenneth Marshall. O problema desse personagem em específico é que a história dele gira em torno do autoritarismo que ele tem, mas nunca existe um aprofundamento sobre isso. A gente sabe o básico dele, a gente sabe o básico sobre o enredo dele e fica só no básico. A própria personagem da Toni Collette, que interpreta a esposa do Kenneth aqui, ela tinha um enredo tão vago que não dava pra gente entender qual era o propósito dela dentro dessa história. Assim, ela quando aparecia roubava a cena, porque Toni Collette é Toni Collette, né? Não existe uma mulher tão espetacular igual aquela, então assim, é isso. Porém, ela era basicamente a esposa que ficava a todo momento sussurrando coisas na orelha ali do marido dela e parecia
parecia que ela tava manipulando tudo e ela era mestre das marionetes, mas a gente nunca chegava a entender se era isso mesmo que tava rolando, porque as cenas eram meio superficiais. E o papel dela, mesmo que seja hilário por um lado, era meio vazio por outro. Mas uma pessoa que realmente se destaca aqui no filme é a Naomi Eck interpretando a Nasha. Ela consegue ser o interesse amoroso do Nick que faz diferença na história. Ela não é simplesmente a donzela indefesa que ele precisa salvar, não. Ela geralmente é a pessoa que salva. Então eu gostei do papel dela. E por falar no Mickey, o Robert Pattinson tá muito carismático, ele é ótimo nesse papel. Ele traz ali uma energia interessante, ao mesmo tempo deslocada e existencialista pro personagem. Então ele faz isso muito bem, não só nesse filme como em outros, como Highlight, Batman, O Farol. Ele é bom. Mas uma coisa me incomodou aqui, que foi o sotaquezinho que ele tinha no filme. Jesus, que sotaque chato. O sotaque era muito incômodo, então a imersão que eu tava tendo no filme às vezes era perdida por conta disso. Eu não conseguia não notar esse sotaque. Mas olhando num todo, assim, o Mickey 17 e o Mickey 18 tem umas personalidades tão distintas que isso torna eles personagens bem únicos. As brigas que os dois tinham eram divertidas e foram a parte mais da hora de ser assistida aqui. Até mesmo o conceito dos dois morrerem, trazerem ali de volta à vida depois, tinha um propósito maior. Mas eu olho pro filme e penso que ele começa bem, tem um segundo ato meio arrastado e o terceiro meio que desanda. Ele se perde demais em alguns dilemas filosóficos, mas não se aprofunda neles. E isso até deixa algumas discussões interessantes no caminho, mas não são discussões que quando você termina você tá pensando sobre elas. Você simplesmente pensa, ah, acabou, vou pra casa. É um filme que você facilmente esquecerá. Em certos momentos, pra mim, parecia que a narrativa tava mais preocupada em ser contemplativa do que uma narrativa que avançasse com a história. As reflexões sobre identidade e propósito e a própria ideia de imortalidade que o Mick sente, ou até mesmo o conceito dos clones substituindo versões antigas de si mesmo, deixavam aquela dúvida na nossa cabeça de que se eu fosse substituído, será que alguém se importaria comigo? Será que as pessoas gostam de mim ou elas gostam da minha personalidade? E o que define a nossa individualidade? Então, assim, são perguntas que eu me fiz enquanto eu tava assistindo, mas que, como o filme não desenvolveu elas dentro da narrativa, elas acabaram se perdendo e eu nunca recebi uma resposta de mim mesmo sobre elas. E assim, o Bong Joon-ho já fez filmes tão provocativos e interessantes como Expresso da Manhã e Parasita, que eu esperava muito mais desse filme. Ele parece que tá um pouco mais contido aqui, como se ele estivesse segurando o impacto da história pra que ela parecesse mais grandiosa do que ela realmente é. E isso acabava tornando Mickey 17 um filme que entediava a gente um pouco ali no final, porque as coisas estavam muito repetitivas, mas isso não quer dizer que é um filme ruim. É só um filme ok. É aquele tipo de filme bom que eu nunca veria de novo, mas que ainda eu considero bom. Sabe, aquele filme que não é descartável, que dá pra ser assistido. Ele tem boas ideias, ele tem uma direção interessante, ele tem algumas atuações excelentes, mas não chega a ser envolvente o suficiente pra me fazer querer revisitá-lo no futuro. A cinematografia também, eu acho que é belíssima, eu preciso destacar. Algumas cenas realmente são tão bem dirigidas que são fascinantes. E a ideia de clonagem é muito legal. Acho que vai ser o que vai mais atrair as pessoas, junto com o Robert Pattinson também, né? Só que o filme não é tudo isso e ele falha em ser um filme como os outros do diretor foram. O ritmo poderia ser melhor, a execução poderia ser melhor, a história é legal, mas como eu disse, faltou algumas coisas e é isso, vale a pena ser assistido, mas vai ser um filme esquecível. Me conta aí se vão assistir Mickey 17, coloca nos comentários lá o que você tem a dizer, clica no like, se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries e filmes. Eu fico por aqui, beijo, tchau!